O mito interpretativo de hoje diz respeito a Atos capítulo 10. Muitos dizem que em Atos capítulo 10, versos 14 e 15, Deus aprovou o consumo de carnes impuras. Mas você sabia que esse é um grande mito quando nós analisamos o texto em seu contexto? Aqui em Atos 10, 14 e 15 diz assim: Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. É muito arriscado interpretarmos um texto da Bíblia tirando versos do seu contexto. Se você e eu quisermos entender devidamente Atos 10, é fundamental analisarmos mais alguns versos em Atos 10 e será também muito importante a leitura de Atos 11. Veja, será que Pedro entendeu nesta declaração de Deus para ele comer qualquer tipo de alimento? Contextualizo a você que aqui se refere à visão do lençol zoológico. Pedro, por volta do meio-dia, tem uma visão em que um lençol é baixado sobre 4 pontas e neste lençol haviam todos os tipos de animais, até mesmo répteis. E na visão Deus pede para Pedro matar e comer esses animais. E aí Pedro fala: Senhor, eu nunca comi coisa comum e imunda. Assim como o profeta Ezequiel. Em Ezequiel 4,14, ele nunca tinha comido coisa comum ou imunda, porque eles entendiam, tanto Ezequiel quanto Pedro, que o corpo é o templo do Espírito Santo e que não devemos jogar lixo para dentro deste corpo. Agora, como que Pedro entendeu quando Deus disse: o que Deus purificou não considere comum? Por exemplo, no verso 17, enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, ou seja, Pedro ainda não tinha entendido, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. E aí, você percebe aqui no contexto, você poderia ler também outros versos, mas eu vou ler aqui o verso 25, ou melhor, o verso 28, quando Pedro vai até Cornélio. Você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou, ou seja, na visão do lençol zoológico, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Aqui está o detalhe. Os animais impuros, na visão, se referiam a animais imundos que agora poderiam ser comidos ou se referiam aos gentios, especificamente a Cornélio? Aos gentios. Os judeus consideravam os não-judeus como impuros, eles não poderiam nem visitar a casa deles. E Deus dá aquela visão ao meio-dia, quando Pedro está com muita fome, para impressioná-lo com a seguinte verdade: Pedro, você não pode considerar um não-judeu como impuro e indigno da salvação. Esta visão foi fundamental, foi preparatória para que Pedro recebesse os homens enviados por Cornélio e Pedro fosse até a casa daquele gentil, o Cornélio, para pregar o evangelho para ele, senão Pedro não teria ido. E quando você lê Atos capítulo 11, a igreja primitiva meio que se escandaliza por Pedro ter falado com um não-judeu, por ele ter recebido o Espírito Santo, e aí em Atos capítulo 11, Pedro continua explicando a visão, e no verso 18 ele chega à seguinte conclusão: então os filhos dele, os companheiros dele, os outros filhos de Deus chegaram à seguinte conclusão: então Deus concedeu arrependimento para a vida até aos gentios. Veja, quando interpretamos o texto, nós temos que entender o propósito original do autor. O propósito original do autor em Atos 10 e em Atos 11 não é falar que Deus mudou as leis dietéticas de Levítico 11. O propósito é mostrar que o evangelho da salvação está acessível a qualquer pessoa, mesmo que um judeu considerasse essa pessoa impura. Um texto fora do contexto é um pretexto. Obrigado por participar de mais um Mito Interpretativo. Inscreva-se no canal para você receber as notificações, de compartilhar com as pessoas este conteúdo.
Muitas vezes alguém pode lhe fazer uma pergunta bíblica e você, no momento, não ter o tempo ali devido para a pesquisa, você pode ir até o canal, pegar o link com a resposta e mandar para alguém. Então, compartilhe esse conteúdo, porque nós podemos aí fazer uma parceria e estudarmos a Bíblia com as pessoas, ok? Envie os seus comentários, as suas perguntas, para que continuemos abordando mais mitos interpretativos e apresentando conteúdo bíblico de qualidade para você. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.